Bora lá, galera, vamos acompanhar mais um debate do clássico Fluminense e Flamengo pela Copa do Brasil, oitavas de finais, jogo de ida, o jogo terminou empatado 0-0, um jogo muito quente, tivemos o Felipe Melo expulso ainda no início do segundo tempo, o Flamengo não aproveitou o número de jogador a mais em campo, né, e o Fluminense conseguiu lidar muito bem com -1 e a partida terminou empatado em 0-0. O jogo de volta agora será no dia 1º de junho, galera. Vamos acompanhar o Linha de Passe falando tudo sobre esse clássico aí, Fluminense e Flamengo pela Copa do Brasil. Vou deixar o link na descrição, crédito de direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. O único jogo do dia, o grande evento, a primeira partida dessa fase da Copa do Brasil, e muito se fala como o Flamengo vai conseguir segurar esse Fluminense, como o Flamengo vai conseguir tirar a bola desse Fluminense, como o Flamengo vai se comportar numa fase não tão boa. A gente brincava aqui antes do jogo, conversando com tricolores ou com rubro-negros da redação, a gente falava o Fluminense queria fazer vantagem, o torcedor do Fluminense queria fazer vantagem, o torcedor do Flamengo queria assinar um empate. E o cenário é o Fluminense valorizando muito, brincou o Bobu, vence o Fluminense com esse empate, e o Flamengo se lamentando por não acreditar que com tudo que fez, não sai com uma vitória. É muito interessante porque muito se ouve, né? As análises precipitadas de que o Sampaoli, o que ele vai fazer com esse time do Flamengo? Tem pouco tempo, mas já tinha que apresentar alguma coisa. O que faz o Sampaoli hoje, é bom lembrar, sem tempo para treinar, porque o time que joga sábado, desembarca de madrugada, sob protesto, domingo é recuperação, segunda é véspera de jogo. O que faz o Sampaoli, muito me parece, na ideia, um treino de menor intensidade, não é simplesmente como ele se defende contra o Fluminense, é como ele tira a bola do Fluminense. O Flamengo vira e fala, a bola é minha nesse jogo. A bola é minha e com a bola o Fluminense não joga. E quando o Fluminense tem a bola, o Flamengo sobe. Pressiona muito, incomoda aquele tradicional jogo do Fluminense, né? Aproxima todo mundo de um lado só, saída de bola, acelera rápido para virar a bola. A aceleração rápida do toque de bola curto não tinha. O Flamengo cortava todas as linhas de passe. A virada de jogo, muito menos. O Fluminense, quando chega com uma roubada ou outra no campo de ataque. Então o Flamengo tira qualquer jogo do Fluminense e o Flamengo tem a bola contra esse Fluminense. O Fluminense numa situação muito desconfortável durante todo o primeiro tempo. Então a vitória não veio. Mas tem coisa muito interessante para o torcedor do Flamengo valorizar. É uma pena para o rubro-negro não construir a vantagem com uma sua atuação tão boa no primeiro tempo. E não adianta se apegar, mas no segundo tempo cansou. A gente sabe, isso já vinha acontecendo. E as trocas ocorreram, a dinâmica era outra. E o Fluminense tem que se valorizar, porque você perde um jogador, a gente vai falar da expulsão do Felipe Melo, e acho o Fluminense muito maduro com um homem a menos. Primeiro, para se defender, segundo, para mesmo com um homem a menos, jogar. O Fluminense não vive naquela, estacionou um ônibus, ficou dando bicão. Não, se fecha e sabe o que fazer quando tem a bola mesmo com um homem a menos. Me causa a sensação de que assusta até bem mais no 10 contra 11. Porque sabe o que fazer nessa construção curta, é um Flamengo diferente, aí sim é um Flamengo cansado, o Fluminense tenta chegar ali no final. Jogo muito interessante, a lamentar para o Flamengo, a celebrar muito para o Fluminense, e acho que daqui a 15 dias a gente vai ter um jogo da volta, né? No mesmo lugar, claro, mas muito interessante. Tem uma imagem emblemática, né? O Marcelo, uma pena para a torcida do Fluminense, sai machucado com 39 minutos do primeiro tempo e era o cara que mais tentava, né? Se o Fluminense estava no sufoco, se os caras não conseguiam aparecer, o Marcelo sim aparecia algumas vezes. E tem uma imagem emblemática, antes da saída, alguns minutos antes, tem uma parada no jogo, para atendimento, se não me engano, e ele reúne os jogadores do Fluminense, parecia um tempo de futsal, né? Um pedido de tempo, um tempo técnico. Santos, olha lá, assim, o Fluminense não encontrava meios de jogar, graças ao Flamengo. Exato. Acho que aí tem duas coisas, né? Muita gente sabe que essa é uma boa fórmula, se você conseguir encaixar essa marcação alta, é uma boa fórmula de você jogar contra o Fluminense, ou seja, tirar a bola lá no campo de defesa ainda do Fluminense e ficar com ela e impedir o Fluminense de ter a posse da qual ele tanto gosta. Mas não é algo fácil de se fazer, perfeito, porque o Fluminense tem jogadores com muita qualidade também com a bola nos pés, como é o caso do Marcelo, como é o caso do próprio Felipe Melo, o próprio Samuel Xavier lá atrás, são todos jogadores que têm essa capacidade de trocar passes, de encontrar espaços. Então, toda vez que você faz isso contra o Fluminense, se der certo, maravilha. Mas você corre o risco do Fluminense conseguir romper a sua marcação lá alta e a partir do momento que romper a sua marcação alta, o Fluminense leva muito perigo. Só que o Fluminense não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Acho que você destacou o Marcelo
e de fato era o cara com mais qualidade para fazer isso, para tentar encontrar o espaço, né? Naquele espaço muito curto. O Pedrinho até definiu muito bem na transmissão, né? Era praticamente um espaço de futebol de salão. E aí no espaço do futsal o Marcelo conseguia às vezes uma brecha para dar um passe, para tentar chegar à frente. Mas as chances que o Fluminense teve no primeiro tempo nasceram dos pés do Santos, do goleiro do Flamengo, que errou ali uma ou duas reposições de bola e permitiu ao Fluminense criar alguma coisa, porque senão o Fluminense não teria criado absolutamente nada. Por que o Flamengo conseguiu encaixar tão bem essa marcação? A questão da intensidade e da diferença de postura, eu sinceramente tenho dificuldade de entender, porque foi muita diferença do time de hoje para o time que a gente viu na Bahia, por exemplo. Mas em relação às peças, aí a gente entende também que a ausência do Pedro, que é um baita atacante, permitiu também ao Sampaoli ter uma formação diferente, ter um meio-campo ali em que vários jogadores marcavam e tinham a qualidade, porque é claro, quando você tem um meio-campo com o Gerson, com o Everton Ribeiro, o próprio Pulgar, a gente viu encontrar um espaço muito interessante ali. E se encontrar com o Sampaoli, né? Exato. A importância dele para o time está crescendo de tal forma. É engraçado que era um desses jogadores também que já tinha um monte de gente desistindo, né? É impressionante como se desiste rápido de certos jogadores no Brasil. Mas acho que a mudança ali de peças também permitiu ao Flamengo ter essa intensidade. Eu não sei, sinceramente, se com o Gabigol, o Pedro e o Arrascaeta, os três em campo, o Flamengo teria conseguido botar a pressão e fazer essa marcação alta que fez no primeiro tempo. É claro que você pode, entendeu? Esse é um jogo específico contra o Fluminense em que essa estratégia é muito válida. Agora, é óbvio que é melhor você ter o Pedro à disposição e jogar com Pedro, Gabigol e Arrascaeta, de repente num outro contexto, contra um outro adversário, mas acho que foi muito interessante o que a gente viu do Flamengo, sobretudo na primeira etapa. Mas eu acho que tem uma coisa que chama atenção, Jean, eu também fico na dúvida. E o que seria com outra formação em termos de intensidade e pressão? Mas a gente também já parou se perguntando como seria um Arrascaeta pressionando, como seria um Everton pressionando. A gente já viu partidas em que o Arrascaeta é o cara da frente e descansa. E hoje, quando baixa essa linha, é exatamente isso. O Arrascaeta com o Gabriel lá na frente, os quatro, né? Gerson por um lado, Everton Ribeiro do outro, o Maicon Pulgar ali. E o Arrascaeta, hoje, o que ele corre sem bola, me chama muito a atenção. Com bola, para mim, a gente não precisa chover no molhado. A bola que ele dá pro Gabigol no lance da expulsão do Felipe Melo. Ele jogou bem, é um negócio muito ali bem de novo, né? Mas então, ele jogar muito bem com bola não me impressiona mais tanto. Agora, o Arrascaeta, no primeiro tempo, e aí foi aquela dúvida no intervalo, e parte do segundo também, enquanto aguentou, ele correr, ele pressionar, ele ser mais um cara a se comprometer, já me gera tal da dúvida. Porque, para mim, só passa por uma cabeça de motivação, mobilização, fla-flu, quartas de final, mata-mata e elenco precisando da resposta. Porque a gente custa acreditar que é o mesmo grupo. Em Salvador, sabe, displicente, final de jogo, pouquíssimo interesse, torcida muito preocupada justamente porque tinha um fla-flu, e o que o Flamengo entra hoje marcando e dizendo esse jogo vai ser meu, porque desde o início não foi uma mudança de cenário que o Fluminense tentou, não. O Flamengo desde o início falou, esse jogo é meu. Essa intensidade eu vou controlar, a bola eu vou ter e eu vou ditar o ritmo onde eu vou pressionar e onde eu não vou deixar o Fluminense jogar. Isso me chamou muita atenção e particularmente a gente fala do Arrascaeta, que nem sempre a gente tem essa impressão de ser o cara sem a bola. O que o Ganso joga hoje, sim, porque a gente fica esperando talvez a bola linha enfiada. Do que você falou em relação ao Arrascaeta. O Ganso, principalmente no segundo tempo... O time com 10, quando ele vira ali um segundo volante, digamos assim. Ele corre por dois, a gente pode falar. Incrível. Ele corre por dois. E é tiro, e é pique, e é chegada, e é virar. O que o Ganso faz com e sem bola no segundo tempo, o time com um a menos, e sendo esse jogador para se comprometer nessa ideia do temos que nos fechar, sair sem se precipitar no bico, criando e correndo lá na frente para pressionar quando perde, me chama muita atenção. Os 45 do segundo tempo, a gente estava vendo aqui, o Ganso era um escanteio para o Fluminense. Aliás, no segundo tempo, o Fluminense teve mais escanteios que o Flamengo. Ele pega a bola lá na ponta direita, pega a bola não, ele começa a correr como um lateral, correndo desesperado para ajudar a defesa. E no campo de defesa do Fluminense que ele vai participar ali de uma pressão para roubar a bola do Flamengo. Sobre essa pressão, essa marcação forte, alta do Flamengo, tem um dado que eu acho que é muito, muito relevante aqui de estatística. O Fluminense fez só 5 faltas no jogo. 5 faltas. Nível Premier League. E o Flamengo fez mais de 20. Dependendo da fonte, 21 ou 22 faltas. Okay. Então, o Flamengo apertou. O Flamengo foi para roubar a bola. Foi intenso, foi para marcação.
E a resposta que o time do Diniz dá não é parando, é tentando jogar, não conseguindo, sobretudo no primeiro tempo, mas é uma coisa cavalar. E o Flamengo não sem nenhum cartão amarelo, né? O Fluminense teve cartão amarelo, teve cartão vermelho. Não estou dizendo aqui que houve alguma falta, que deveria ter tido tal, mas é uma característica pelo número de faltas como o Flamengo mordeu, como o Flamengo foi intenso, foi aplicado, né? E o Fluminense em nenhum momento, você fala, não apelou, o Felipe Melo fez uma falta desclassificante e acabou sendo expulso. Mas foi uma característica que especialmente no primeiro tempo, com o Fluminense sendo amassado, eu acho que é um caminho para o Flamengo tentar conseguir transformar esses 45 minutos em algo superior, porque o Flamengo, vamos lembrar, o Flamengo ficou muitos minutos com um jogador a mais contra o Botafogo, mais de 50 minutos, até tomou um gol do Botafogo. Ele ficou muitos minutos contra o Racing com um jogador a mais, acabou tomando empate. Ficou contra o Bahia muitos minutos com jogadores até no final, né? Até com jogadores a mais. Essa dificuldade que o Flamengo vem tendo para furar, né? Bloqueios, quando o adversário se fecha, se tranca. Então o Flamengo teve muito volume, muitas finalizações, muita atitude e o resultado acabou não vendo, como foi mais ou menos contra o Botafogo, como foi contra o Racing. Contra o Bahia o resultado veio, mas deixando ali um ponto de interrogação, né? Porque as circunstâncias deveriam favorecer mais ao Flamengo e o Bahia levou um certo sufoco. Que aconteceu no segundo tempo. O Fluminense não sufocou o Flamengo, mas o Fluminense conseguiu ficar muito mais confortável em campo, segurando o 0-0 e até dando uma outra estocada ali, um perigo, na segunda etapa, quando, incrivelmente, o Flamengo tinha um a mais. Galera, eu concordo, né? O Fluminense conseguiu lidar muito bem com o jogador a menos, né? Todos os jogadores correndo, até o próprio Ganso também fazendo o máximo ali que ele pôde para poder ajudar na equipe na recomposição, né? A equipe do Fluminense não parecia que estava com -1, o Flamengo não conseguiu fazer aquele avanço todo que a gente é acostumado a ver quando a equipe tem um a mais, né? Porque o Flamengo, galera, no segundo tempo tem cansado muito. O time do Fluminense hoje não jogou bem, mas quando ficou com -1, a postura do Fluminense não mudou, continua a mesma coisa, né? Aquele negócio, todo mundo recuado, não. Todo mundo fazendo dobra na marcação, entendeu? A equipe do Fluminense não se retrancou todo, porque sabe, se fecha todo, o Flamengo ia vir pra cima, ia ser ataque contra defesa e uma hora ou outra ia acabar saindo gol. E não era isso que o técnico do Fluminense queria, o Fernando Diniz. O Fernando Diniz soube compor bastante equipe. Os jogadores do Fluminense são jogadores muito lúcidos, sabem o que tem que fazer dentro de campo. O técnico não precisa ficar gritando à beira do campo o tempo todo, ele sabe o que precisa fazer. E já o Flamengo tá pecando muito nas finalizações, poderia ter saído com a vitória. O Flamengo ainda no primeiro tempo, para mim, poderia ter saído com 1 ou 2 gols, não seria nenhum exagero, porque o que o Flamengo jogou no primeiro tempo merecia 1 ou 2 gols, sendo que o Flamengo tem grandes problemas com finalizações. Quando o Pedro tá no jogo é outra coisa, porque o Pedro não precisa de muitas finalizações para ele poder abrir o placar. E já o Gabigol, outros jogadores estão perdendo muitas oportunidades, né? Agora o Flamengo vai jogar no próximo jogo, o jogo de volta que só vai ser em junho, dia 1º, né? Agora vai ter que ter vitórias, duas equipes vão para cima, vão querer o resultado, porque um empate a partida irá para os pênaltis, não tem vantagem de jogo aí, né, entre as duas equipes, né? O mando de campo é igual, as duas equipes aí jogando no Maracanã, não tem esse critério de gol qualificado nas oitavas da Copa do Brasil, né? Ainda bem que não tem isso, porque deixa a competição muito mais interessante. Se der empate, vai para os pênaltis, que eu acho muito mais interessante e mais emocionante também numa edição também de campeonato assim, eliminatória igual a Copa do Brasil. Agora o Flamengo tem que focar no... O Flamengo agora vai focar no Campeonato Brasileiro, né? Lembrando, o Flamengo joga contra o Corinthians, né? O Flamengo tem um jogo contra o Corinthians no Maracanã, domingo, 4 horas da tarde. E o Fluminense, galera, o Fluminense também tem jogo importante na rodada, né? O Fluminense que tem clássico contra o Botafogo no estádio do Newton Santos. O jogo vai ser sábado, 18h30 da noite, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Você que tá chegando, dá aquela moral aí, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.